A fuga de menores é uma realidade diária e cada vez mais alarmante. Jovens entre os 11 e os 17 anos decidem voluntariamente sair de casa ou da instituição onde vivem à procura de novas experiências. Ao encontro do desconhecido é a reportagem especial desta semana. O que leva crianças e jovens a desaparecer? Rebeldia ou chamada de atenção? Coragem ou cobardia? As notas, os chumbos na escola, fim de uma relação ou os namoros proibidos são alguns fatores que levam muitos adolescentes a ir ao encontro do desconhecido. Os números são preocupantes. E a fuga de menores é uma realidade cada vez mais próxima de todos. Manuel Coutinho justifica as fugas com o facto destes jovens quererem estar num sítio que lhes faz falta. Por isso, é a aventura e a falta, muitas vezes, de cuidado que fazem com que esses jovens sonhem e pensem que lá fora é melhor. Mas ninguém foge de um sítio onde se sente bem. Se a criança tiver em casa um ambiente sereno, de tranquilidade, um ambiente de verdade, em que pode serenamente falar com as pessoas que estão com elas, seja o pai, seja a mãe, seja os irmãos, seja os avós, em que pode conversar, certamente a criança não tem necessidade de fugir de casa. Dados da Polícia Judiciária revelam que só no ano passado foram participados 1.700 desaparecimentos de menores, números que também incluem as difusões da PSP e da GNR. Relativamente à estatística de 2017, nós verificámos que 62% das fugas foram fugas praticadas por jovens de instituição e 38% foram fugas praticadas das residências dos pais e das suas famílias. Quanto ao género, as raparigas representaram 62% e os rapazes 38% das fugas. Por sua vez, os dados do Instituto de Apoio à Criança dão conta de 15 casos de fuga dos 31 desaparecimentos reportados só ao SOS Crianças. Fomos, em Portugal, a primeira instituição a criar um número para crianças desaparecidas. E, desde então, e estamos a falar do início do ano 2000, que temos em Portugal a funcionar um número europeu, que é o número 116000, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, para dar resposta a todas as situações de crianças desaparecidas. Para a localização do jovem, é fundamental a colaboração da família, mas isso nem sempre é possível. E hoje em dia, infelizmente, ainda há muitos pais que não sabem nada da vida dos filhos e não sabem onde se movimentam, com quem andam, que amigos têm e, portanto, isto é um bocadinho uma desresponsabilização que não pode existir ou que não deveria existir. Existe, infelizmente. Obviamente que na adolescência não se quer contar tudo, não é? Temos um espaço só nosso. Mas há coisas que temos que contar e os pais têm que saber questionar, têm que ser próximos, têm que questionar, têm que transmitir que estão ali para quando for preciso. Sandra Ramos confirma que a falta de conhecimento de muitos pais acerca da vida do filho é um dos maiores entraves das investigações da PJ. De facto, isso é um dos principais, é uma das principais dificuldades, é esse fator, porque quando um pai pede ajuda para localizar o seu filho e quando nós, polícia, tentamos obter informação que nos ajude a localizar os menores, os pais, a maior parte deles, não são conhecedores da vida dos filhos, não conhecem os filhos, não têm contactos telefónicos dos filhos, não sabem quais são os locais por onde os filhos passam e isso, sim, dificulta e isso é uma das grandes lutas que nós nos debatemos no nosso dia-a-dia. Muitos dos casos são jovens que estão em conflito com os pais e tentam chamar a atenção. Para Maria Veiga, os pais devem ser agentes ativos no desenvolvimento da vida dos jovens. Quando querem sair de casa por qualquer razão ou ir ter com amigos e não conseguem ouvir um não.
e às vezes não conseguem porque não estão habituados a isso. Portanto, há uma grande dificuldade e uma muito pouca resistência à frustração. Isto também é uma coisa que os pais devem fazer desde pequeninos. Portanto, o não é muito importante, porque se o não for sendo utilizado com frequência, é muito mais fácil quando chegamos à adolescência e dizemos que não, não é? É não, é não. Cláudia Beatriz Gonçalves tem 14 anos, é natural de Aveiro e fugiu de casa no dia 23 de agosto do ano passado. Levou apenas algumas roupas e sapatos numa mochila. Dias mais tarde, entregou-se à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro, onde, através de uma carta, acusou os próprios pais de maus tratos. Cláudia Beatriz ficou a viver numa instituição. Não queria regressar a casa. O adolescente foge de casa ou foge de onde não está bem. Muitas vezes as crianças e os jovens fogem em busca de um sonho, em busca de algo que eles acreditam que vai ser melhor para eles. Temos a vertente das crianças institucionalizadas, que realmente saem por motivos diferentes, não é? São crianças sem qualquer tipo de vinculação, que não têm o suporte parental e, portanto, têm um contexto muito complicado e antecedentes muito difíceis. E depois estamos a falar mais, neste caso, e como eu estava a referir, crianças que estão em ambiente familiar, onde se passa realmente esta distância, este distanciamento dos pais ou dos cuidadores, sendo que temos que ter em conta que quanto mais distantes estiverem, mais difícil é essa interação. Pouco mais de um mês depois, Cláudia Beatriz volta a desaparecer. Tal como tantos outros casos, por amor. 20 dias se passaram e foi encontrada em França, com o namorado, um homem com mais 30 anos do que ela. Um amor condenado pela proibição dos pais. E porquê é que isto acontece? Como é que é possível, muitas vezes questionamos, como é que é possível uma pessoa que não conhecem de lado nenhum ou que conhecem há meses ter na balança um peso maior do que o contexto familiar? Voltamos a falar do mesmo, é porque a estrutura não está sólida, não é? Falta afeto, falta confiança, falta diálogo, falta tudo. Baixa autoestima, insegurança, receio, distanciamento, infelicidade, rebeldia. A fuga, o encontro com o desconhecido, significa libertação. Alexandra Tenot está desaparecida há mais de 3 semanas. Foi vista pela última vez a 9 de fevereiro no Tramagal, quando visitou a mãe. Nesse dia, Alexandra fugiu novamente do lar de acolhimento onde vive em Santarém, depois da sua guarda ter sido retirada à mãe. Perdeu o pai o ano passado. A mãe está desempregada e vive com o rendimento social de inserção no valor de 158 €, numa casa cedida por familiares. Isabel Alves revelou que Alexandra não gosta de estar no lar e já fugiu de lá 5 vezes. Também de terem atenção o perfil das instituições ou o perfil das famílias onde está a fuga. Muitas vezes as famílias muito repressoras, as famílias muito querelantes, as famílias onde há maus tratos físicos, psicológicos ou emocionais, são aquelas que estendem o tapete para que a criança fuja de casa. Desta vez, apareceu em casa da mãe Isabel, perto das 6 da manhã, cheia de frio e fome. Mas voltou a desaparecer ainda antes do sol nascer. Deixou uma mensagem a despedir-se. Quer ter uma vida normal e diz não suportar a ideia de voltar para o lar. Entramos em contacto com Isabel, que tem na voz marcas de uma vida que não lhe tem sorrido. Em declarações à Record TV, contou que o telefone tocou para lhe dizerem que Alexandra se encontrava em Lisboa. A pista revelou-se falsa. Nestes casos, a internet pode ser ameaçadora. Os perigos são iminentes e podem estar escondidos numa simples amizade nas redes sociais. A rede social, os casos participados à PJ são um número residual. Nós não temos assim muitas comunicações de desaparecimento feita através da rede social. A rede social é um perigo porque muitas das vezes os jovens correspondem-se com pessoas, com os amigos virtuais, que julgam que são da mesma idade, não são da mesma idade, são pessoas adultas e por vezes as coisas correm mal e quando vão a um encontro físico dão-se com um problema que é uma pessoa maior de idade que até tentam às vezes
pronto, tentam fazer-lhes mal, não é? No entanto, de acordo com a inspetora, a taxa de recuperação de jovens que fogem de casa ou das instituições é de 100%. Além do ato voluntário da fuga, existem outros tipos de desaparecimento. Podem ser feridos em situação de catástrofe, rapto parental ou crime de subtração de menores ou rapto por terceiros. Relembremos Rui Pedro, um dos mais mediáticos casos em Portugal. Dia 4 de março de 1998, Rui Pedro tinha apenas 11 anos. Foi andar de bicicleta perto de casa em Lousada. Nunca mais voltou. Pistas e mais pistas chegaram até esta família desesperada, representada pelo rosto devastado e infeliz da mãe Filomena Teixeira, que parou no tempo na esperança de o encontrar. Não o vejo desde os 11. Nunca vou desistir de o procurar. Afonso Dias, amigo da família, foi a última pessoa a estar com Rui Pedro. Foi condenado pelo crime de sequestro. Suspeita-se que alegadamente o tenha levado para uma rede de pedofilia, mas, até hoje, nega ter feito algo de mal ao amigo. Esta mãe nunca desistiu. Frágil e forte ao mesmo tempo, só tem um desejo: que nunca esqueçam o Rui Pedro. Não se esqueçam dele, por favor. Prometam-me que não se esquecem dele. E se me acontecer alguma coisa, continuem a lutar por saber o que lhe aconteceu. É já tudo o que me resta. Este desespero de saudade que só quem é mãe sente. Por favor, não se esqueçam dele. Nunca desistam. A maioria dos casos de desaparecimento de adolescentes acaba com um abraço que marca o reencontro e o fim do pesadelo. Não aconteceu o mesmo com Rui Pedro. Até hoje, 20 anos depois, o paradeiro do miúdo de 11 anos, que hoje teria 31, continua a ser um dos grandes mistérios por desvendar na investigação do desaparecimento de menores em Portugal.